e até registrou uma preocupação. E aquilo que a gente sempre tem dito aqui no quadro Advogado da Comunidade, com a participação do Dr. Marco Antônio, a respeito das dívidas que são deixadas pelo finado. Dr. Marco Antônio, boa noite, tudo bem com o senhor? E obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Boa noite, Matheus. Boa noite à sua grande audiência. E um prazer todo nosso estar mais uma vez com vocês aqui. Doutor Marco Antônio, eu tive hoje a participação de um ouvinte, até falou, pede pro doutor Marco Antônio falar se é necessário a gente pagar tudo que foi deixado em dívida pelo finado, realmente é necessário, e a papelada tá uma bagunça, e envolve questão de fazenda, envolve questão de inventário e dívidas. Doutor Marco Antônio, infelizmente a única saída é pagar isso, né? Ou tem alguma outra forma? E essas dívidas são as dívidas comuns, viu, de inventário, de acordo com a participação dessa ouvinte. Ela não quis entrar muito em detalhe não, porque é algo que está chateando muito ela. As dívidas... E que dívidas são essas? As principais, o senhor poderia citar pra gente? Então, Matheus, como havíamos falado, as dívidas, elas são pagas pelos bens deixados pelo falecido, até o montante dos bens que estão sendo levados a inventário, né? O que o herdeiro não vai herdar ou vai ter responsabilização é de valores que, por um acaso, não sejam possíveis pagar com os bens deixados, com o espólio, com os valores deixados, né? Com os créditos deixados pelo espólio. Agora você me pergunta quais as principais dívidas. Dívidas pode ter em todas condições, né? Pode ter, eu estou fazendo essa semana que tinha cheque predatados, né? Pode haver dívida no banco em conta corrente, igual você falou aí de fazenda com às vezes algumas obrigações, pode haver algum crédito rural, né, em que as terras estão vinculadas como garantia, né? Tudo isso é possível, né? A questão é que essas dívidas elas só vão ser pagas, né, adimplidas até o limite dos bens deixados pelo falecido, ou seja, os herdeiros não vão arcar com dívida do falecido, né? Aí retirado todas essas dívidas, pagam todas essas dívidas, o que sobrar aí sim que vai dividir aos herdeiros. Agora, há alguma possibilidade de resolver essas dívidas sem efetivamente ter que pagá-las? Matheus, existe possibilidade, dependendo do credor bancário, por exemplo, de fazer uma renegociação dessa dívida com os herdeiros, né? Mantendo-se às vezes a garantia que está também sendo levado a inventário. Tudo isso é possível sim fazer essa renegociação, até para liberar o imóvel e até para que às vezes eles consigam manter o empreendimento, manter lá alguma questão que dependa daquele imóvel, daquele bem, né? Isso é sim possível. Muito bem, tá feita a resposta à dúvida dessa ouvinte, que preferiu até não ser identificada. Agora, o doutor Marco Antônio, nós voltamos a um resumão para que o ouvinte possa também estar informado e possa ficar por dentro daquilo que ele precisa se atentar com relação ao inventário. A gente tem falado sobre inventário desde o início da participação do senhor, mas é sempre interessante a gente orientar o ouvinte. E eu gostaria que o senhor fizesse um resumo sobre inventário, especialmente via cartório, uma vez que já falamos a respeito, né, do regime de bens e testamento que influenciam diretamente. Um resumão. Sim. Então, Matheus, nós falamos sobre regime de bens. Uma pergunta que é muito frequente sobre essas questões é sobre se os companheiros homoafetivos há essa participação também em meação e há também até às vezes a sucessão hereditária, se eles entram também na sucessão hereditária. Fazer um breve apanhado aqui, Matheus, sobre o que é o casamento homoafetivo. Na nossa legislação, no nosso Código Civil, não há previsão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas em uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, abriu essa possibilidade. E diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução diretamente aos cartórios, né,
para que, regulamentando esse casamento de pessoas homoafetivas. Isso ocorreu em maio de 2013. Então, a partir de 2013, as pessoas do mesmo sexo podem, sim, realizar o casamento nos respectivos cartórios. E por que nós estamos falando isso? É porque essa união, esse casamento, ele vai trazer também consequência igual os demais casamentos, para depois, na hora de analisar se o falecido, né, os bens que o falecido deixou, há ameação ou não, né? Então, esse companheiro, essa companheira, vão sim participar dessa ameação também, de acordo, né? Aí vai ter que ser analisado os bens quando foram adquiridos, essa união quando começou, né? Se eles fizeram algum pacto antinupcial, que também podem ser feitos, de repente eles podem ter feito um pacto da comunhão universal de bens, ou podem ter feito um pacto da comunhão, separação total de bens, igual ocorre para o casamento, né? Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso vai impactar também na hora de analisar os bens que estão sendo levados a inventário, né? Então, feita essa análise do regime de casamento, para a gente saber se está sendo a metade que está sendo levada a inventário ou a parte desse bem, que pode não ser só necessariamente a metade, a partir dessa análise, Matheus, é que a gente vai analisar o que está sendo levado a inventário, o que é efetivamente do falecido e o que é do seu cônjuge. Essa é a primeira análise que nós temos que fazer. Depois, para a questão aí que nós estamos direcionando mais para o inventário via cartório, é aquela questão que nós já colocamos, que é se há filhos ou herdeiros menores, né, interessados na herança, que são herdeiros efetivamente, e se há um consenso. De acordo com essas condições, poderá sim ser realizado esse inventário via cartório. Desculpa, estou esquecendo uma questão também importantíssima, que é o testamento. Nós falamos sobre o testamento também, as formas de testamento, e falamos também, Matheus, que quando há testamento, não há a possibilidade de você fazer via cartório. Essa possibilidade seria só, única e exclusivamente, via judicial, que é a outra forma que nós colocamos, né, para se fazer o inventário, né? Então, hoje, há esse impedimento expresso de que, havendo testamento, não pode ser feito via cartório. Embora, Matheus, a gente tem que deixar a ressalva aí, né? Porque às vezes tem algum ouvinte que é até advogado também e pode questionar essa proibição. Ela não é total, que hoje há algumas decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, permitindo que mesmo quando tem testamento, que seja feito via cartório. Mas isso são decisões... não são decisões unânimes, Matheus. Então, assim, a regra hoje continua sendo essa. Havendo testamento, o inventário obrigatoriamente deverá ser feito via juízo, via judicial. Muito bem, são 6 horas e 53 minutos. Pode continuar, doutor. Aí, feito essas análises, né? Ou seja, não há testamento, fez ali a análise de quais são os bens que vão ser levados a inventário, e a não existência de menores, de herdeiros menores ou incapazes, né? Poderá sim ser iniciado esse inventário via cartório, né? Que, aqui em Patos nós temos 3 cartórios de notas, que qualquer um deles podem ser realizada essa escritura, levando-se os documentos principais, né, são os documentos dos herdeiros, né? Certidão de óbito do falecido, né, do dono do patrimônio, a certidão de casamento dele, né, e os documentos dos bens existentes, né, imóveis, carro, saldos bancários, né, todas essas questões devem ser levadas ao cartório, também na presença de um advogado, né, Matheus, que ainda que seja extrajudicial, ainda que seja via cartório, a lei obriga, até para dar uma segurança jurídica maior, a presença do advogado. Feita essa primeira etapa, né, o cartório vai emitir um documento que é para pagamento do imposto da causa-morte, que obrigatoriamente vai ter que ser pago, né? Tem algumas questões aí que nós já colocamos, né? Valores de desconto
no caso desse imposto ser pago até 90 dias do falecimento, né, da pessoa que deixou os bens, né? Esse desconto vai incidir sobre o valor devido para o pagamento desse imposto, né, de causa-morte. E qual seria esse desconto? Esse desconto é um percentual de 15%. Qual que é o valor? Antes desse desconto, né, vamos falar qual que é o percentual do valor desse imposto da causa-morte. Esse imposto, Matheus, é 5% sobre os bens levados a inventário, né? Do valor que a gente apontar para a Receita Estadual, vão ser cobrados aí 5%. Esses 5% pagos até 90 dias do falecimento da pessoa que deixou os bens, ele terá um desconto de 15%. Tá? Feita esse início, pago esse imposto, Matheus, o cartório vai lavrar a escritura, que chamamos de escritura de inventário. Essa escritura, ela vai substituir aquela partilha que o juiz expede lá quando é via judicial. Essa escritura, ela vai servir para ser levada no cartório de registro de imóveis para fazer a divisão dos bens, né, para fazer a transferência dos bens imóveis para os herdeiros que lá constam, né? E nessa escritura, Matheus, vai constar o que é de quem, né? A fazenda tal vai ser do herdeiro tal, ou a fazenda tal vai ser tantos por cento para o herdeiro tal, tantos por cento para o herdeiro tal, 50% às vezes para a meieira, né? Ou para o meieiro. Então, nessa escritura vai constar tudo isso. Vai constar para quem vai ficar o carro, por exemplo, no caso da questão de automóvel. Essa escritura vai poder ser levada no Detran para que seja feita essa transferência lá no Detran. Essa mesma escritura vai poder ser levada ao banco para que seja feita a divisão de algum valor depositado em conta corrente ou em poupança, qualquer valor disponível em contas bancárias. Vai servir também para fazer o pagamento do herdeiro que ali consta, né? Então, em resumo, é isso, Matheus. É um inventário bem simples, é uma forma bem mais simplificada e rápida de se fazer esse inventário. Doutor, eu preciso fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta respondendo o ouvinte com dúvidas relacionadas ao inventário e também essa relação do casamento homoafetivo diretamente com o inventário. A gente volta já já. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte. Ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco bom chimarrão, andando trago e mulher. Olá, ouvinte! A única forma de se imunizar contra a Covid-19 é tomando a vacina. As vacinas que estão sendo aplicadas na população foram rigorosamente testadas antes de serem aprovadas. Os efeitos colaterais das vacinas são raros e geralmente leves. Se você faz parte do grupo prioritário, procure o posto de saúde de sua cidade e agende as aplicações da primeira e segunda doses. E lembre que, mesmo vacinado, é preciso usar máscara, lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e evitar aglomerações. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento. Faleceu hoje em nossa cidade a senhora Maria Nogueira Alves, que residia na rua Carmo do Paranaíba, no bairro Santa Terezinha.
Deixe os filhos Cícero, Nonato, os netos Eduardo, Isadora, Andressa. Deixe ainda irmãos e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na Bom Pastor, Sala 2, na Avenida Paracatu, 578, no bairro do Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 9 horas, logo após sairá para sepultamento em Presidente Olegário. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento da senhora Maria Nogueira Alves, que residia na rua Carmo do Paranaíba, no bairro Santa Terezinha. Música e notícia. Músicas selecionadas e as principais informações do dia. Música e notícia. Apresentação: Zuleide Souza. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente está de volta com o programa de Tudo Um Pouco. Doutor Marco Antônio na linha. Doutor Marco Antônio, eu tenho aqui a pergunta do César. O César pergunta o seguinte: Matheus, no caso, em casamento homoafetivo, tem direito à herança se o marido morrer? Sim, Matheus. Sim, César. Obrigado pela participação. Há sim o direito, assim como o cônjuge, né? São as condições específicas para a participação do cônjuge, Matheus, na herança, porque em regra o cônjuge vai ter a meação, assim como, né, o parceiro na relação homoafetiva, ele vai ter também essa possibilidade de meação, mas em algumas condições que o cônjuge, né, participa da herança, que participa como herdeiro, ele também vai participar igualmente, né? Quais são essas condições? Dá um exemplo aqui rapidamente de uma dessas condições. No casamento do regime da comunhão parcial, que hoje é a regra, assim como o casamento normal, o casamento homoafetivo também, Matheus e César, não havendo um pacto antinupcial, o que vai perdurar, o que vai acontecer é o regime parcial de bens. Nesse regime parcial de bens, quando há algum bem que não entra nessa divisão porque foi adquirido antes, esse parceiro está possível de entrar na herança desse bem que não vai dividir com ele. Esse bem é possível. Às vezes é um pouco complexo, tá, Matheus? Porque essa participação do cônjuge na herança, né, como herdeiro, ele é uma exceção que vai participar, em regra, quando ele não tem meação, quando ele não vai ter nenhum bem naquela relação. Então, respondendo César, assim como o cônjuge, né, no casamento hétero, né, no casamento de homem e mulher, vai haver sim a participação dele também dentro daquelas condições que eu estou dizendo, né, como herdeiro. Muito bem, a participação do Dr. Marco Antônio aqui nas ondas da Rádio Clube 98, respondendo a pergunta do ouvinte. Eu tenho aqui a participação do Clério. O Clério fala o seguinte:
É uma pergunta até engraçada, mas a gente repassa pro doutor Marco Antônio. Doutor, não tem jeito de escapar de jeito nenhum dessas dívidas da pessoa que morreu? Uai, e por que quando a pessoa morre, se ela tiver um financiamento na Caixa, é quitado? Não, como que eu chamo o ouvinte, o Matheus? Clério. Pois é, primeiro agradecer a ele, né, a participação. Olha, dívida é dívida, né? O que ele está dizendo aí, o que você está dizendo, é porque há algumas operações, há alguns empréstimos que é feito, Matheus, com seguro de vida. E nessa condição, quando há o falecimento, esse seguro cobre aquela dívida, liquida aquela dívida. Então, nessa condição, de fato, não vai haver dívida, né? Mas quando existe uma obrigação, quando existe um empréstimo, quando existe um financiamento e não há esse seguro, né? Então, efetivamente, o espólio, né, vai arcar com aquela dívida. Daí vai ter sim que arcar, vai ter que honrar aquela dívida dentro do limite do patrimônio deixado. Muito bem, doutor Marco Antônio, o seu destaque final. Mais uma vez agradecer o convite, né, e dizer que estamos aí sempre à disposição, né, para trazer informações aí para os seus ouvintes, essa audiência que você tem maravilhosa aí, viu, Matheus? Que a gente nota e a gente é ouvinte também, né? Obrigado. Agradecer uma vez e parabenizar por seu programa e para essa frente que você está trazendo aí para nós, né? Uma discussão sadia, discussão política, discussão de temas importantes para a nossa sociedade. Parabéns e muito obrigado aí pelo convite para a participação. Muito bem, aqui na Rádio Clube 98 são 19 horas e 6 minutos. Lembrando